Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Eggs Cosmos. Hoje vocês realmente vão me ver pessoalmente. E isso tem a ver com o fato de que eu finalmente, depois de muito tempo, consegui montar meu chroma key verde, que vocês não estão vendo aqui, direitinho. E na verdade também consegui recortar direitinho usando um novo software de vídeo que já estou usando há alguns meses. Assim, aqueles estranhos brilhos verdes não aparecem mais aqui. E é isso, agora vamos começar com as notícias mais recentes. Foi encontrada uma galáxia que está muito distante da Via Láctea e não tão próxima quanto Andrômeda, as nuvens de Magalhães ou, por exemplo, a nebulosa do Triângulo. Essa galáxia está, acreditem se quiser, e agora segurem-se a 12,4 bilhões de anos-luz de distância da Terra. E essa galáxia, do jeito que foi encontrada e observada agora, tinha, no momento de sua descoberta, ou seja, no estágio em que foi vista, 1,4 bilhão de anos de idade. Isso significa que ela é uma galáxia bastante jovem. Vocês já podem vê-la aqui agora. Estamos vendo agora uma estrutura em anel. E isso é extremamente incomum para uma galáxia dessa época, porque normalmente as galáxias em seu início colidem umas com as outras. E elas ficam totalmente deformadas normalmente nesse período. A galáxia que encontramos aqui agora é uma pequena exceção. E essas exceções têm, entre outras coisas, a ver com o fato de que ela realmente se parece muito com a Via Láctea, a nossa galáxia. Isso tem a ver, por um lado, com a massa. Aparentemente, essa galáxia possui aproximadamente a mesma massa que a nossa Via Láctea, número 1. Número 2, ela já possui uma estrutura muito desenvolvida e refinada. Ainda não conseguimos ver braços espirais. Eine Spiralarme entdeckt? Talvez ela já tenha alguns ali, talvez alguns ainda se desenvolvam mais tarde, ou talvez essa galáxia acabe se tornando uma galáxia elíptica gigante ou algo assim, e isso nós ainda não sabemos. Mas os astrônomos suspeitam que essa galáxia realmente não vai formar braços espirais. O que os astrônomos pensam é o seguinte: essa galáxia representa, por assim dizer, um estágio de desenvolvimento pelo qual a nossa Via Láctea também deve ter passado quando tinha uma idade semelhante. E o que você não necessariamente vê aqui na imagem é o chamado bojo no centro dessa galáxia. Um bojo também está presente na nossa Via Láctea, como eu disse, é o centro, uma região em uma galáxia onde as estrelas estão mais concentradas do que, por exemplo, nas regiões externas ou no halo. Na maioria das vezes, há um buraco negro supermassivo no centro que ainda não foi descoberto nessa galáxia. E o especial dessa galáxia é também a maneira como ela foi encontrada. Foi utilizado o chamado efeito de lente gravitacional. É preciso imaginar que essa galáxia, que aliás é chamada de SPT 4018-SPT 401847, está localizada atrás de outra galáxia um pouco mais espessa e massiva. E normalmente não se pode olhar diretamente para essa galáxia SPT, então foi feito da seguinte maneira. A galáxia SPT 4018-4 SPT 401847 emite fótons, ou seja, raios de luz, em todas as direções possíveis. Então, não só para frente, mas também para os lados, para trás, para cima, para baixo. E você pode observá-la, é claro, de qualquer direção. Como eu disse, normalmente não poderíamos vê-la de frente, mas devido ao chamado efeito de lente gravitacional que essa galáxia massiva provoca e que está no nosso campo de visão, que também curva o espaço-tempo, as informações que essa galáxia SPT-SPT, que está atrás, nos envia, são desviadas e então direcionadas até nós por meio de uma curvatura do espaço-tempo. E assim, conseguimos observar uma galáxia que, em primeiro lugar, seria fraca demais para ser observada diretamente e, em segundo lugar, está localizada atrás de um objeto muito mais massivo. Os astrônomos também estão se perguntando como uma galáxia tão jovem já pode ter uma estrutura tão desenvolvida e bastante, elegante. Normalmente, galáxias tão jovens quanto SPT 0418-47 costumam estar em um estado bastante caótico. Vocês têm que imaginar, sim, quando uma galáxia é jovem, de acordo com a teoria comum da formação de galáxias, elas estão constantemente colidindo com outras galáxias e crescendo rapidamente. No caso dessa galáxia, deve ter acontecido que ela já se formou tão massiva,
ou que esses processos de formação de galáxias, ou seja, essas colisões, aconteceram muito mais rápido do que, por exemplo, na nossa Via Láctea, que aparentemente só desenvolveu sua estrutura relativamente tarde. E como essa galáxia vai evoluir daqui para frente, nós não podemos prever. Talvez ainda aconteça uma ou outra colisão sobre as quais atualmente não sabemos nada. Mas ainda assim, é realmente impressionante ver que essa galáxia já possui uma estrutura bastante desenvolvida e refinada. Os astrônomos, é claro, à medida que as técnicas de observação, os métodos de observação e também a tecnologia evoluírem, poderão observar essa galáxia e outras galáxias semelhantes de forma ainda melhor. E quando, por exemplo, esperamos que no próximo ano o telescópio espacial James Webb finalmente esteja no espaço, então, claro, teremos uma visão muito mais detalhada e clara dessas galáxias. Nesse sentido, fiquem bem, vivam muito e em paz. Desejo a vocês um ótimo domingo à noite. Tchau!